Quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito, a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparecência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecipação, de modo a não prejudicares quem te aguarda ou aquele que confia na tua palavra. Sejam de pequena monta ou alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Uma boa palestra a todos nós, com Delmar Villar. Irmãos e irmãs, boa noite. Que Jesus esteja em nossos corações. Então, o valor do silêncio. Aqui nós falamos e conversaremos, ou tentaremos trazer as reflexões acerca não do silêncio absoluto, mas do silêncio interior. Quais são as nossas dificuldades do dia a dia? Barulho excessivo, estresse no indivíduo, irritação. O barulho excessivo causa déficit de atenção. As pessoas, sem se dar conta, vão ficando cada vez mais irritadiças. Descontrole emocional. Então, em pequenos gestos, denotam esse descontrole emocional. Agressividade. Essa agressividade, ela chega tanto da agressividade verbal, ela chega à agressão física também. A impaciência. Não temos paciência para nada. As angústias. O esquecimento. E o estresse aumentado. E as enfermidades. Então vem a inquietação íntima, cada vez mais comum, produz mal-estar, produz insatisfação, vazio existencial, a depressão, as obsessões, as companhias espirituais nada agradáveis, que nos influenciam, conforme o próprio livro dos Espíritos esclarece, que quando Kardec pergunta aos espíritos, influem os espíritos em nossas vidas? Ao que os espíritos superiores respondem, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, nesses momentos de dificuldade, quem se aproxima? Então, a nossa inquietação íntima. Então, o corpo sinaliza. E ele sinaliza que ele precisa de descanso e de recuperação, como decorrência às enfermidades que surgem. Dor de cabeça, descontrole das emoções, explosão de sentimentos menos dignos. Então, a experiência física, ela é repleta de provas e expiações. Nós nos vemos diante dessas situações. A nossa existência tem estas nuances. Então, que apontam a grande necessidade de nós conhecermos melhor as leis divinas. Mas quais são as causas das nossas aflições? Desses barulhos psíquicos, físicos, espirituais, de onde eles vêm? Será um castigo divino? Será a culpa do outro? Observando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, elas são de duas espécies, são as vicissitudes da vida
Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, responde o Evangelho. Umas têm sua causa na vida presente e a outra fora desta vida. Mas como assim na vida presente? O Evangelho esclarece que a maioria dos tormentos é causada por nós mesmos, seja por negligência, seja por ignorância ou por insensatez. Quantos homens caem por sua própria culpa? O Evangelho esclarece. Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder? Ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas por interesse e por vaidade? Quantas dissensões funestas e disputas? Mas o silêncio é um estado de espírito. O silêncio interior. Mas como nós vivenciamos o silêncio em nossas vidas? Porque hoje ninguém tem tempo para nada. Não é compatível com os dias atuais. É uma enxurrada de informações. Estamos registrando conteúdo, assimilando conclusões alheias. Não produzimos nada de novo. E o efeito colateral disso é repetimos tudo o que lemos e ouvimos. Então, o silêncio é uma atitude necessária e importante nas nossas vidas. Ele é entendido como ausência ou cessação de barulho, ruído ou inquietação. O silêncio promove a paz do espírito. No livro O Tempo do Auto-Reencontro, o psicanalista, o psicólogo Rossandro Klingen traz algumas observações muito interessantes acerca do deserto, como estava ali na foto daquele livro. E ele traz uma reflexão através do Dr. Décio, que faz o prefácio desse livro. Esse Dr. Décio Iandoli Júnior, ele observa o ócio produtivo, uma reflexão de Schopenhauer, tempo necessário para pensar, organizar ideias, meditar e criar. E ele também traz uma história daquela época, do pessoal que é mais de antigamente um pouquinho, do tempo do telefone de fio. Só tinha um telefone na rua onde morávamos, ou um telefone no bairro. Ninguém mais usava o telefone. Então a gente precisava ligar, a gente ia no vizinho para ligar. Em determinadas cidades era o posto telefônico. Então quando se ia telefonar, nós íamos lá, fazíamos a conversa no telefone e guardávamos toda aquela conversa para dar um tempo depois num próximo telefonema, que demorava bastante para fazer novamente. Então nós guardávamos aquelas lembranças e contávamos as novidades desde a última ligação. Era um ócio produtivo. Era um tempo necessário a pensar, organizar ideias, meditar, criar, refazer sentimentos. E ele explica então, Rossandro, falta o deserto em nossas vidas. Falta um deserto. Mas como assim falta o deserto? O deserto, lugar de se perder e de se achar. De estar só e não se sentir só. Da falta para o encontro,
da essência e do silêncio, vejam só, para ouvir o ensurdecedor barulho das nossas inquietações. O vazio que o deserto provoca. Esse vazio ele é compreendido como uma experiência necessária, então, da busca de todos que estão passando por profundas transformações espirituais. Nós estamos no planeta de provas e expiações, mas nós vamos regenerar. Então esse é o caminho da regeneração, profundas transformações espirituais, onde? Dentro de cada um de nós. Se existe algo que realmente necessitamos, diz Rossandro, é um sentido mais transcendente para a vida, sobretudo de fraternidade, simplicidade, perdão, gratidão. Lá no deserto jamais estivemos sós. Mas como assim? Acabávamos de falar de irmos sozinhos? Vejam só, entrando conosco, desde o primeiro passo, que damos na areia escaldante até a hora em que desfalecemos pela ausência de tudo e de todos. Então, exatamente nos momentos em que não temos ninguém, na incapacidade de preencher os nossos vazios, descobrimos e percebemos algo maravilhoso e reconfortante. Finalmente encontramos aquele que tudo preenche e dá significado à vida. Deus. E encontrar Deus é uma experiência do cristianismo. Exatamente nesses momentos que pensamos que não temos ninguém. E ele lhes disse, vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Esta frase é do símbolo do cristianismo, do mestre de Nazaré, do Cristo que foi para o deserto se encontrar e retornar fortalecido. O mestre que, segundo a própria doutrina espírita, é o nosso exemplo, modelo e guia da humanidade, dá o exemplo. E ele exemplifica isto e ele sugere isso a todos aqueles cristãos que andavam com ele. A um lugar deserto e repousai um pouco, não é repousar demais. Os trabalhadores do Cristo, então, ao longo do tempo, foram convocados à prestação do testemunho pessoal, cujo início invariavelmente ocorria pela busca e permanência temporária no deserto. Era a solidão íntima propiciadora da realização de uma viagem interior de autoconhecimento. Quando o discípulo revisitava as fraquezas, fortalezas guardadas no íntimo do seu coração, se fortalecia do que está guardado dentro da sua essência, de si mesmo. Todos os que atravessaram esses caminhos não fizeram sem dor. E nós não atravessamos a nossa vida sem dor. Mas refletimos acerca do tempo do Cristo, abençoada companheira dos momentos árduos do aprendizado, mas que burilam o espírito em sua trajetória evolutiva, preparando-o para todos os desafios.
No mundo tereis aflições. Mas Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Hoje, apesar das mudanças provocadas pelo tempo, muitas coisas continuam como eram antes. Sim, sobretudo as nossas necessidades que prosseguem solicitando atendimento. Não é uma verdade? Nós não temos absoluta necessidade, muitas vezes, diante de todas as coisas que nos acontecem? Na intimidade do ser, no ambiente doméstico, na convivência social e no desenvolvimento das atividades espirituais, busquemos o silêncio ativo. Daí aquela reflexão sobre o silêncio interior, que nos faculta a sintonia com os planos superiores da vida imortal. É esse o convite do silêncio, do envolvimento com os benfeitores espirituais. Como diz Meimei na psicografia de Chico Xavier, ante as contrariedades das relações humanas, recorramos a esta salutar advertência. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Então nós silenciamos, nós perdoamos, nós calamos durante o tempo. Jesus utilizava o silêncio como recurso pedagógico para ensinar. E aceitava única e exclusivamente que o chamassem de mestre. Quando uma pessoa trazia para ele um problema relacionado a si mesmo, a outra pessoa, ele não respondia imediatamente. Ele olhava o sujeito que falava, ouvia com atenção, demonstrava interesse, acolhia e não julgava. Dava um tempo de silêncio. Educava os homens através da ferramenta do silêncio, assim promovia a educação dos sentimentos. Então, em seguida, ele dava tempo para que o outro esgotasse as suas angústias, refletia sobre si mesmo, autoavaliava-se e se preparava para escutar o que o mestre iria ensinar. Não era uma conversa rápida, de qualquer forma, muito um opina, outro fala. Ele fazia esse movimento de ouvir, deixar o outro refletir, retornar. O silêncio educa. Saber usar o silêncio é uma atitude inteligente e pacificadora. Então, não é uma atitude de negligência, não quer dizer que devamos concordar com a violência, com a opressão, nem sermos apáticos ou permissivos. O silêncio educador evita várias pequenas guerras, transforma os corações e harmoniza os lares. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, o nosso tesouro vai ser buscado lá no fundo, dentro do nosso coração, da onde nós estivermos refletindo, repensando, refazendo, reavaliando. Ali está, na nossa essência, do nosso espírito, estará o tesouro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E se nós vamos continuar na terra de regeneração, por que não sermos mansos? Segundo Emmanuel, o silêncio é o guardião da serenidade, todavia nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Ou seja,
Às vezes a gente balança no meio do silêncio. Francisco Cândido Xavier, no livro Dicionário da Alma, através dos Espíritos, ele reflete também sobre essa questão. No grande silêncio do nosso mundo íntimo, as vozes sublimes do céu reerguem nossas energias exaustas. Sem palavras, conduzem-nos a novos horizontes. Sem choques, estabelecem dentro do nosso espírito novas bases de entendimento. Então, quando nós nos colocamos naquela condição do silêncio interior, os espíritos benfeitores se fazem presentes. As vozes sublimes dos céus. Eles retiram-nos daquela condição exausta e nos fortalecem na nossa caminhada. Então, em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Buscar a reflexão interior para continuar a caminhada. No momento do Calvário, Jesus atravessou as ruas de Jerusalém em um silêncio pleno de significados. Então, Jesus, quando caminhava para a sua crucificação, ele andou em silêncio. Ele não se revoltou. Como se desfilasse diante da humanidade inteira, ensinou a virtude da tranquila submissão à vontade de Deus. Então ele sabia que Deus o amparava. Era uma situação extrema? Era. Mas ele se fez silêncio nesse momento. Mas é também por intermédio da oração que estamos mais próximos de Deus. Quando quiserdes orar, está lá no Evangelho. Entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará a recompensa. Então, que convite é esse para entrar? Para qual quarto é esse que nós entraremos? Qual é o significado disso? Seria o nosso quarto lá em casa? Pode ser. Mas ele também pode ser em qualquer lugar onde nós nos encontremos. Entremos para o nosso quarto interior e em secreto, naquele momento de silêncio interior, o Pai nos ouvirá, estará conosco. Ajuda-te, que o céu te ajudará. O próprio Evangelho explica que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, coragem, paciência e resignação. Nós podemos pedir, mas a gente precisa saber pedir. Importante lembrar que Deus e os benfeitores, o anjo da guarda, nos ajudam se nós fizermos o esforço de nos ajudarmos. Allan Kardec pergunta para os espíritos, na questão 919, qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Mais um convite para a nossa busca interior. Mas ele continua perguntando, mas se é tão difícil a gente se conhecer,
Qual é o meio para conseguir se conhecer, de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivia na terra, diz Santo Agostinho. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Olha só, a viagem interior novamente. As respostas, diz ele, vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, vamos nos curar, ele convida novamente. Mesmo que nós estejamos fazendo errado. Mas o valor do silêncio. Onde está, então, o valor do silêncio? Está justamente nesse processo que nós faremos, nessa caminhada que nós faremos para dentro de nós, para o nosso íntimo. Nesta caminhada nós encontraremos Deus, e é um ato de fé, de acreditar, de saber que nós chegaremos lá, e de que lá onde nós estivermos, Deus está conosco, porque nós somos criação do Pai. E nós sabemos que Deus não ampara nenhuma das suas criaturas. Então nós iremos neste silêncio e de lá sairemos fortalecidos para enfrentar toda e qualquer dificuldade com resignação, com paciência, com coragem, vencendo tudo aquilo que nós queremos vencer. E nós temos também muitas outras oportunidades para valorizarmos o silêncio. Nós podemos fazer o Evangelho no lar. Nós podemos fazer leituras edificantes. Nós podemos estudar a doutrina espírita. Nós podemos fazer o atendimento fraterno na casa. Nós podemos frequentar o passe. E o atendimento fraterno na casa espírita, ele é uma conversa reservada com um atendente, mas depois, no dia do trabalho da quinta-feira, nós entraremos para dentro de nós num momento de reflexão para nos harmonizarmos e seguirmos adiante. Nós podemos também frequentar boas páginas no Facebook da Casa Espírita, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na Federação Espírita Brasileira, no Momento Espírita, porque nós estaremos entrando em sintonia com boas mensagens, com boas emanações, com bons sentimentos, e que com certeza vão nos fortalecer e fazer com que nós busquemos valorizar cada vez mais o silêncio das nossas reflexões. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Jesus não disse isso do alto, como se fosse alguém diferente, maior, mais importante. A sua grandeza espiritual era a grandeza espiritual da humildade de estar com aqueles que estavam com ele. E disse mais:
podeis fazer tudo o que faço, e muito mais, entre os que estavam com ele. E ele também disse: vós sois o sal da terra, o tempero da terra e a luz do mundo. Quando Jesus apresenta o Pai para nós, ele apresenta para nós o Criador, de como ele vê Deus, como ele percebe Deus e como nós podemos ver também. E ele é o melhor exemplo que já passou por esse mundo. Jesus veio nos ensinar a nos salvarmos. Fiquemos com essas reflexões. Passamos então agora para o momento do nosso passe. Queridos irmãos, este é o momento do passe, onde recebem o auxílio espiritual e no primeiro momento recebem o auxílio para si. No segundo momento, então, é o momento de compartilhar, de exercitar a caridade e envolver os demais. Então, queridos irmãos, vamos relaxar o nosso corpo físico, aproveitando a palestra que fala sobre o silêncio e silenciar os nossos pensamentos, aproveitando este momento especial para receber o auxílio da espiritualidade superior que sempre está conosco. Mas neste momento em especial, aonde nós entramos em contato, silenciamos os nossos pensamentos, deixando os problemas, as aflições, um pouco esquecidas do lado de fora. E pensando no aqui e agora, nesta espiritualidade superior que auxilia a cada um nas suas necessidades. Deus, que é Pai amoroso, sabe, sente e percebe tudo aquilo que passa no nosso íntimo. Mas sintamos a sua presença amorosa, o seu carinho, as suas bênçãos sendo derramadas sobre nós, nos fortificando na fé, na esperança e no amor maior para conosco, para com o próximo, tendo Jesus como nosso exemplo em todos os momentos da nossa vida. Fiquemos assim, em prece, conectados para o segundo momento do passe. Agora que já recebemos conforme as nossas necessidades, no primeiro momento do passe, vamos exercitar a caridade, seguir os ensinamentos do nosso guia e mestre Jesus, que é dando que se recebe, é ajudando que seremos ajudados. Vamos mantendo o nosso pensamento elevado no nosso Pai Maior Deus, colocando na nossa tela mental todos aqueles que nós, neste momento, temos as intenções de auxiliar conforme as suas necessidades.
Começamos pelo nosso lar, nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos do dia a dia, aos necessitados de um alimento, de uma água, de um lar, que possam receber a ajuda, o auxílio, aos nossos irmãos que estão nos hospitais, passando por enfermidade. Vamos mover as nossas energias de ajuda para que eles possam se restabelecer. Aos nossos irmãos que estão nos presídios, no mundo do crime, dos vícios, da droga, da bebida, do cigarro, que eles possam se regenerar e retornar ao convívio da sociedade e da família. A todos os nossos irmãos que estão desempregados, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que possam conseguir o emprego para levar o alimento na mesa das suas famílias. Também direcionamos o pensamento de auxílio àqueles com que nós não temos tanta afinidade. Desejamos a eles com que eles possam receber o auxílio, a ajuda do nosso Pai Maior. Também os nossos entes queridos que não mais aqui se encontram neste corpo físico, que já retornaram à espiritualidade, que possam se sentir neste momento envolvidos pelas nossas energias, pelo nosso amor, e seguirem as suas jornadas na erraticidade. Também pedimos o auxílio e ajuda a todos aqueles que estão nas rodovias, nos ares e nos mares, que possam receber a proteção do nosso guia e mestre Jesus. Ao nosso querido irmão Delmar Biltner, palestrante de hoje, que as bênçãos, que o manto de luz possa envolver a ele e a toda a sua família. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares com o coração inundado de amor, de paz, e levando sempre o nosso pensamento em prece, nos fortalecendo na fé, no amor, e tendo a certeza que o nosso guia e mestre Jesus está sempre com cada um de nós. Que o amor e que a paz possam envolver a todos nós. Que assim seja.